Rafael é criador da metodologia RCB para a distribuição de hidrantes urbanos e sócio fundador da empresa Mastergel Inteligência Geoespacial. Nesse momento, chamamos para ocupar esse local e realizar sua palestra o senhor Rafael. Boa tarde, todos me ouvem bem? Então, que bom. Olha, primeiro, antes de qualquer coisa, eu gostaria de agradecer o convite da Senabom, do Coronel Camargo, cumprimentar todos vocês pelo importante serviço que fazem. Eu, como civil, sou fã da atividade de vocês, do trabalho de vocês. O hidrante urbano, ele tem se provado um equipamento de extrema importância no combate de incêndios urbanos. E quando o comandante de uma operação precisa de um hidrante e não localiza um próximo de uma ocorrência que demanda um grande volume de água, ele tem um grande problema. Ele precisa gerir, ter uma equipe de gestão de água. Verificando isso, nós lá na USP São Carlos começamos a estudar e fizemos essa metodologia que é fruto do meu doutorado. A importância dos hidrantes urbanos. Bem, quando uma pessoa comum, não os senhores, claro, pensa sobre um incêndio e como esse incêndio vai ser atacado, a pessoa acha que vai chegar um caminhão do Corpo de Bombeiros, vai atacar as chamas e resolver o problema. No entanto, quando o incêndio é de grande monta, você necessita de ir ao hidrante mais próximo, recarregar a viatura e voltar. Então, é importante ter esse hidrante localizado perto de áreas que concentrem grandes cargas de incêndio. E também, o hidrante se mostra importante naqueles incêndios residenciais menores, que a própria água da viatura consegue debelar as chamas. Porém, a viatura saindo daquele pequeno incêndio vai passar em um hidrante, vai recarregar o seu tanque, e estará pronta e apta a atender uma nova ocorrência ainda enquanto volta ao quartel. Então, o hidrante é super importante. No entanto, os desafios estão nas cidades brasileiras em não encontrá-los quando necessário. Para mostrar a importância desses equipamentos, eu trago aqui a cidade de São Paulo com um pontinho vermelho para cada hidrante. Então, como os senhores conseguem ver, a cidade possui muitos hidrantes, Eles estão distribuídos, atende a norma tanto local quanto estadual. Então, bacana, dá para mostrar que a cidade investiu em equipamentos. Depois eu trago aqui a cidade de Madrid, na Espanha. Conseguimos ver que os pontos já foram um pouco mais adensados, ou seja, eles também seguem as normas locais deles, e investem nesse equipamento por entender que ele é muito importante. E por fim, eu trago aqui a cidade de Nova York, Conseguimos ver o adensamento de pontos aí muito grande, Não dá nem para ver a malha urbana da cidade. Ou seja, com isso eu consigo passar para vocês a importância desse equipamento e a importância que os países dão. Não dizendo, porque São Paulo tem um pouco menos de equipamentos. Não, São Paulo atende às normas locais, certo? Como todos. E quando eu falo das normas locais, das legislações, tanto locais, estaduais, eu trago que no Brasil existem duas principais literaturas, que é a NBR 12218 e a Instrução Técnica do Corpo de Bombeiros da Polícia Militar do Estado de São Paulo, a IT 34. Bom, a partir do ano de 2017,
A NBR fez uma mudança e a IT seguiu. E eles entenderam que as cidades são heterogêneas, ou seja, tem lugares que tem uma maior densidade de edificações e tem lugares com menos edificações. Então, eles criaram na norma a necessidade de termos lá lugares onde, com a possibilidade, né, de termos diferentes espaçamentos da rede de hidrante. A mais exigente é aquela que deve existir um hidrante a cada 600 metros, com um raio de 300 metros. Né? Ali é para áreas industriais, áreas com adensamentos verticais, que tem hospital, escola. Aqui uma área menos densa, sem indústria, você pode ter um espaçamento até 1.200 metros, com 600 de raio, e aqui áreas menos densas, sem verticalizações, ou seja, mais residências espaçadas. Então, aqui é permitido que tenha um espaçamento de hidrante bem maior. O que quer dizer isso? Lá, para atender uma área de 8,6 km², a gente precisou de 49 hidrantes, 25 hidrantes, acredito. Depois nós precisamos de 9 e depois nós precisamos de 4. Isso, o que acontece? A norma entendeu que as cidades, então, são heterogêneas e você vai ter pontos que você precisa ter uma maior proteção, mais exigente, uma intermediária e uma menos exigente. Bom, foi isso, então, que nós gostaríamos de passar aqui, beleza? E então nós fomos verificar as cidades paulistas. Nós pegamos todas as cidades do estado, nos concentramos naquelas acima de 100 mil habitantes, ou seja, para não misturar laranja com banana, vamos pegar só as cidades acima de 100 mil habitantes. Fizemos uma correlação, fizemos uma relação entre a área urbana e a quantidade de equipamentos e podemos aqui verificar a distância média dos equipamentos, né, dessas 78 cidades. E aí, onde que nós chegamos? Olha, 11 dessas cidades têm um número de equipamentos capaz de atender o espaçamento mais exigente, ou seja, aquele de 600 metros entre os equipamentos. 52 atendem a quantidade intermediária e 7 possuem a quantidade mínima indicada. No entanto, 8 dessas cidades, que são cidades com 100 mil habitantes, não possuem nem a quantidade mínima, ou seja, isso é preocupante, isso nos deixou bastante preocupados. Porém, o que nos preocupou mais é que, além da quantidade não ser suficiente nas cidades, né, os hidrantes estão mal distribuídos, né, e é bastante complicado isso. Para mostrar a questão da distribuição, eu vou dar um exemplo para vocês da cidade de Barretos. Como todos podem verificar, a cidade possui uma situação ali intermediária, ou seja, dos hidrantes instalados, em média, poderia ter uma distância em média de 1.000 metros, né, de um hidrante para o outro. Então, aparentemente, essa cidade está bem, ela está naquelas 52 cidades que estão bem, né? No entanto, quando nós fomos olhar isso no espaço, olha como está distribuído os hidrantes na cidade. Essa cidade está bem equipada? Não, parece que não. Né? Os hidrantes, né, quando a gente olha, os pontos brancos são onde os equipamentos estão instalados e o círculo vermelho é o 300 metros do raio de atendimento. E nós vemos muitas sobreposições, ou seja, áreas atendidas mais do que a norma indica e áreas sem o atendimento. Então, eu não posso dizer que essa cidade tem uma relação intermediária de atendimento ou de equipamentos, porque os equipamentos estão mal distribuídos. Por outro lado, nós selecionamos aqui ainda aqueles equipamentos que estão operantes, né, esses em azul destacados, ou seja, muitos equipamentos fora de operação. No entanto, mesmo assim, não existe hoje no cenário nacional algo que priorize qual hidrante deve ter a manutenção primariamente, né?
Então, eu destaco aqui para vocês, olha, tanto o circulado em amarelo quanto o circulado em branco estão fora de operação. No entanto, é mais importante a análise friamente, né, consertar o hidrante circulado em amarelo, porque ele não tem sobreposição de um raio de outro hidrante, ele está distante. Bom, aí eu quis demonstrar isso por uma cidade intermediária. Depois eu peguei a cidade melhor equipada na relação hidrantes-área urbana, que é a cidade de São Caetano do Sul, né? Essa cidade possui mais equipamentos que a norma indica. Se for tomando em média, cada hidrante estaria aí a 400 metros um do outro, ou seja, é bastante interessante. Mas, mesmo assim, nós conseguimos ver que tem áreas não atendidas e outras áreas super atendidas, né? Olha aí de novo, esses dois hidrantes estão quebrados. Se eu tivesse que fazer a manutenção, em qual eu faria? Né? Não existe algo que ajude a fazer isso. Bom, primeiro, por que os hidrantes estão assim, perto um do outro? Por que eles não estão mais espaçados? Bom, as prefeituras, departamentos de águas e agora as concessionárias, elas possuem uma dificuldade de entender a norma e aplicá-la. Então ela lê no papel e fala assim, olha, você é um prédio, você está se instalando, você tem que colocar um hidrante. Você é uma empresa, você está se instalando, você tem que colocar um hidrante, senão não liga a água. E aí o que acontece? Eu vou dar esse exemplo da cidade de São Carlos. Em 2010, a primeira imagem, a 2.10A, mostra uma foto de 2011. Ali já vemos um hidrante pré-existente, e lá naquela região indicada pela seta amarela, nós conseguimos ver que não tinha nada. Anos depois, né, foi construído um prédio ali. E aí o departamento de águas lá obrigou o prédio a instalar um hidrante. Mas ele não verificou que logo em frente a gente já tinha instalado aquele hidrante, né? E aí o que acontece? Possivelmente, se existir um incêndio aqui, no prédio que instalou o hidrante, o corpo de bombeiros vai pegar água aqui, porque ele tem uma vazão maior que aquele, né? Capacete amarelo, né? E é lá vermelho. Então, mesmo assim, não seria interessante. O que seria interessante? O departamento de águas pegar esse hidrante como doação do prédio e colocar em uma área prioritária, né? Mas eles não viram dessa forma. Olhando por cima, vocês vão ver que os hidrantes atendem praticamente a mesma área, né? E teria possivelmente na cidade uma área que necessitasse mais do que receber para a distribuição de hidrantes. Bom, qual que é o objetivo? Apoiar o corpo de bombeiros, as prefeituras, os departamentos e as concessionárias a posicionarem os hidrantes, né? E essa metodologia serve tanto para cidades que já possuem os equipamentos e estão bem distribuídos, pode ser utilizado na cidade de Nova York, com aquele tanto de equipamento lá. Será que eles têm uma forma de fazer a manutenção? Né? A metodologia seria útil para eles. Bom, pode ser para uma cidade que já tem equipamentos, mas os equipamentos estão mal distribuídos, tá? Porque eu vou explicar mais tarde como que faria isso, e principalmente para aquelas cidades que não tem nenhum hidrante hoje, vai instalar o primeiro. Onde que ela instala? A gente vai conseguir demonstrar isso também. Bom, então vamos lá. Eu acho que eu apaguei a tela voltou. Bom, a cidade de São Carlos fica na região central do estado de São Paulo, é conhecida nacionalmente como a cidade da tecnologia, né? É a cidade da América do Sul que mais tem doutores, né? Ela tem uma malha de hidrantes interessante. Deixa eu voltar. Bom, ela tem uma malha de hidrantes interessante, mas como podemos ver, essa malha de hidrantes não está bem distribuída, né? É a segunda cidade do estado que tem maior número de equipamentos em relação à área urbana, né? E aí nós iniciamos a nossa metodologia. Primeiramente, foi preciso
criar uma representação virtual plana da cidade. Então nós pegamos a cidade, tiramos os vetores de cada edificação, né? Então aqui a gente conseguia saber a área de cada edificação. Verificamos quais áreas eram empresas, quais dessas edificações são empresas. E aí começamos a inserir a carga de incêndio em cada edificação. Bom, se é residência, 300 megajoule que multiplica pela área da edificação. Se não, se a empresa ela está listada, né, na IT 14, se está listada, eu vou pegar a carga específica listada dela, vou multiplicar pela área do piso e eu tenho aí a empresa, né, com a carga de incêndio. Se ela não está listada, nós precisamos determinar a carga determinística, eu preciso conhecer a massa, né, e o potencial calorífico que essa empresa possui lá, né, para obter a carga específica e assim multiplicar pela área do piso e obter a carga de incêndio daquela edificação, no caso daquela empresa. Para exemplificar isso, eu pego uma residência, ela tem 250 metros quadrados construídos, eu multiplico por 300 megajoule, eu tenho a carga de incêndio dela. Eu posso pegar uma residência com uma área de construção menor, eu também tenho a carga de incêndio dela. E eu tenho aqui um supermercado, né, que é uma atividade listada na IT 14 do Corpo de Bombeiros do Estado de São Paulo. Então, a carga específica dele é de 500 megajoule, multiplicamos pela área do piso, temos aí a carga de incêndio. E aqui eu trago para vocês o uso de um método determinístico, ou seja, a carga de incêndio de uma revenda de gás, né, de classe 1, ela não está listada. Então a gente conhece o MI, o HI, multiplicamos, temos a carga de incêndio e classificamos. Assim, nós passamos a ter a cidade classificada, cada edificação, ou seja, cada construção com a sua carga de incêndio. E olhamos a cidade como um todo. Olha lá. Olha lá, a cidade toda de São Carlos com a sua carga de incêndio. Ou seja, já sabemos aí onde precisa de hidrantes, tá? Agora nós começamos a segunda parte. Onde nós vamos instalar esses hidrantes? Então, colocamos uma grade de 600 por 600 metros, tá certo? Por que 600 por 600? Porque se eu colocar um hidrante no meio dessa grade de 600 por 600, né, um quadrante, eu teria um hidrante naquela condição do distanciamento mínimo, né, a visão mais exigente da norma. Então, vou pedir aqui, vou na verdade, pedir que vocês guardem essa informação que a gente vai usar ela agora. Ó, onde que eu vou instalar ele? Né? Eu preciso saber, já conheço a carga de incêndio da cidade toda, agora eu preciso saber onde que eu vou instalar o hidrante. A metodologia leva em questão. Bom, concentração a gente já tem de carga de incêndio, né? Primeiro, é importante, todo lugar é elegível para se instalar um hidrante, porém, alguns são mais elegíveis, alguns são mais indicados, e são as esquinas ou o meio das grandes quadras, né? Então, olha que legal, nós já sabemos a carga de incêndio, agora nós vamos saber na cidade onde estão localizadas as redes de 150 milímetros ou as redes de 100 milímetros, que são aquelas que possuem vazão para você encher uma viatura em alguns minutos, né? Queremos saber também onde nós temos acessibilidade, ausência de barreiras, ou seja, aumenta a distância que um caminhão pode chegar, encher naquele hidrante e voltar para o incêndio. Então a gente quer localizações sem barreiras, com fácil acessibilidade. E áreas com baixa inclinação, áreas com baixa, ou seja, sem rampa. Eu quero uma área plana para que eu encha o tanque do caminhão em sua totalidade. E ele não saia com o tanque meio cheio, aumentando o risco de acidentes. Então, essa é a visão conceitual. Se a cidade já existir hidrantes, a gente leva em consideração a rede já existente
para evitar sobreposições, tá? Daqueles raios que a gente mostrou lá atrás, que pode ser de 300, 600 ou 800 metros. Bom, sabendo isso, pessoal, o que nós fizemos? Nós selecionamos aqui todas as esquinas da cidade de São Carlos. Depois nós verificamos aonde passava a rede de 100 milímetros, certo? Depois nós pegamos aqui e verificamos aonde passava a rede de 150 milímetros. Cada uma nós demos um peso aí, tá? Cada informação dessa nós demos um peso. Nós já sabíamos então onde estavam as esquinas, sabíamos o espaço de manobra, sabíamos se existia rampa ou não, porque nós tiramos a altimetria de cada esquina da cidade, né? Plotamos isso tudo nesse próximo mapa que eu mostro para vocês. Olha que bonitinho, está toda a cidade aí, com as redes de água, com as esquinas, com a elevação de cada esquina, né? Com área de manobra, tudo certinho. E aí o nosso algoritmo começa a rodar e verificar onde seria melhor colocar os hidrantes, né? Em quais dessas esquinas aí seria melhor, né? E aí eu vou pedir para vocês guardarem essa informação. Olha, lá eu gerei onde que eu vou colocar os hidrantes. Beleza, a gente já entendeu a carga de incêndio, a gente já entendeu onde nós vamos colocar eles. Agora nós precisamos priorizar esses hidrantes. E aqui eu trago para os senhores já um posicionamento. Então nós já sabemos na cidade onde precisa de mais hidrantes, né? Olha no caso 1 aqui, ó. Aqui seria o primeiro local a instalar um hidrante, se você tivesse que escolher, né? E aqui eu trago para vocês também que fala que, olha, 82 quadrantes correspondem a 99% da carga de incêndio da cidade. Ou seja, algumas informações, a cidade precisaria de 182 hidrantes e tem que atenderia a 99% da carga. Beleza, vamos guardar essa informação também, que elas vão se juntar já. Bom, já sabemos então a prioridade da carga de incêndio. Agora a nossa metodologia faz uma outra consideração, que é o seguinte: olha essa área aqui, né? Nós queremos resolver um problema que são os vazios urbanos. Se lembra que as cidades são heterogêneas, ou seja, não é parecido, não é tudo igual na cidade. A cidade tem pontos mais quentes, pontos mais frios. Agora, olha que interessante. Nós estamos aqui numa região quente, com um vazio urbano no meio. Aquele hidrante, posição 41, possivelmente é importante ter um hidrante nele, porque a região vizinha dele é forte. Mas como ele tem aquele vazio urbano ali, o que aconteceu? A carga dele ele não apareceu tanto. Então, nós criamos uma análise para verificar toda essa vizinhança, né, com aquela fórmula ali, e nós analisamos dessa forma, ou seja, se a região for quente, nós vamos ajustar a carga desse hidrante, ou a carga desse quadrante, né? Aqui eu mostro um desenho que fica mais fácil de entender. Então, eu pego a carga de incêndio dos 8 vizinhos, né, que estão aí circundando, né, aquele quadrante, verifico se a carga desses vizinhos forem maior, aquela fórmula vai gerar um fator que eu vou potencializar o hidrante, ou esse quadrante, gerando nele uma maior necessidade de hidrante. Se ele for menor, né, se a carga da região for menor que a do quadrante, não acontece nada. Bom, já guardamos aquelas informações, né, e verificamos que aqui, aplicando essa análise da vizinhança, aquele quadrante que seria na criticidade o 41º, passa a ser o 24º em prioridade de instalação e manutenção de equipamento. Bacana. Bom, pedir para todos guardarem aquelas informações. Já temos aquele quadrante aqui atualizado com a carga da vizinhança, né? E já entendemos que a cidade precisa de 182 hidrantes, porém, nós temos que lembrar que se fosse o espaçamento mais exigente, não é, né? Não é, a cidade é heterogênea.
Então nós começamos a fazer a combinação de raios. Como que nós vamos fazer essa combinação de raios? A metodologia entende que 60% da carga, onde se concentram 60% da carga de incêndio da cidade, a gente deva ter o espaçamento mais exigente, tá certo? Ou seja, raio de 300 metros. Então, maravilha. Então, nós preenchemos 62 quadrantes. Né? Depois, nós temos aqueles quadrantes que têm baixa carga de incêndio, mas têm uma atividade especial. Olha lá, Hospital Escola de São Carlos. Ele está numa área com baixa concentração de carga de incêndio no quadrante dele. No entanto, ele tem uma atividade especial. Junta-se, então, aqueles 62 quadrantes com esses 9 de atividades especiais. E depois nós ainda fazemos mais 14 para aqueles que, se a gente não colocar um hidrante ali, ele vai estar a uma distância maior do que 600 metros a algum equipamento. Então, olha lá, baixa concentração de carga de incêndio, mais ocupação especial, e depois 14 com distância superior a 600 metros. Se a gente instalar os 85 hidrantes, a gente vai precisar ajustar, porque a nossa grade tá jogando no meio ali de uma residência. Então você puxa ele para a esquina, né? Em média, 22 metros de ajustamento. Distância para uma rede de água de 100 milímetros, em média 72 metros. Isso quer dizer economia, puxar menos rede. Em média, 120 metros para uma de 150 milímetros. Rampa média, 5 graus, ou seja, 5% de inclinação. Vou poder preencher o tanque da viatura, né? Vai reduzir aquela movimentação da carga dinâmica dentro da viatura, que gera instabilidade, né? E a acessibilidade. Cada hidrante vai estar no máximo a 4 minutos de qualquer ponto que ocorreu um incêndio, né? Nós fizemos a análise isócrona, né? Analisando do ponto de vista de uso de caminhão, e chegamos no máximo a 4 minutos. Isso é no máximo. Então, a maior parte está de 2 a 3 minutos. E aí, com isso, eu trago para vocês como ficou a nossa proposta de distribuição de hidrantes na cidade de São Carlos. Com baixa sobreposição de raios, com otimização total, né, nas esquinas, com tudo que eu passei para vocês. É dessa forma, então, que a gente chega ao final de entender como ficaria a cidade. Esse daqui é a cidade hoje, como está. 82 hidrantes, 182 hidrantes. Nossa proposta, 85 hidrantes. Né? Bom, e aí vamos caminhar mais um pouquinho. Para não ficar só no visual, né? Ou seja, só vou voltar. Aqui cobrimos praticamente toda a área da cidade, né, estando a 600 metros de um hidrante. Aqui, vocês vão ver que mesmo a 600 metros tem várias áreas aí que não estão atendidas, né, com quase 100 hidrantes a mais, está mal distribuído. Bom, para a gente não ficar só no visual, eu trouxe uma análise numérica, né, que a gente pega lá os 85 da RCB, né, vocês vão ver que ela só perde ali quando a gente fala de 300 metros, tá? Porque não tem como competir com 180, mas não perde tanto, né? E depois a gente vai verificando aí que os resultados são bastante interessantes, né? São realmente mostra que a metodologia pode ser útil, né? E por fim, né, nos últimos tempos aqui, trabalhando com o Passos, trabalhando com o Coronel, nós chegamos a testar todos os incêndios que aconteceram entre 2017 e 2021 na área urbana da cidade, e aí nós pegamos lá, qual que era a distância média entre o incêndio e o hidrante mais próximo. Com a nossa visão ficou
a distância média 350 metros, o valor da mediana 315 metros, ou seja, o valor mais frequente, né, a moda, que a gente chama na estatística, a 148 metros. Dá até para montar uma linha direta com aquele hidrante. Então, a metodologia é interessante. As redes de 180 e 150, ou a instalada ou operacional, os senhores vão ver que eles possuem, né, de 150 possui dois números um pouco abaixo, mas ainda assim a RCB com 85 hidrantes se mostra muito interessante. Bom, já buscando finalizar, os resultados apresentados permitem verificar que a quantidade de hidrantes instalados não significa que a cidade está protegida, né? A distribuição planejada dos equipamentos, considerando a metodologia RCB, apresenta um melhor investimento em segurança, redução de percurso das viaturas, né? Ou seja, com aquela instabilidade que pode tombar, imagina um caminhão andando em área urbana, em alta velocidade, isso está destinado a acontecer o que a gente vê de vez em quando, infelizmente, que são os acidentes. Bom, menor risco de contaminação. E apenas levando em consideração o valor médio de instalação de um hidrante, que é da casa de R$40 mil, a cidade de São Carlos, se tivesse utilizado a nossa metodologia, né, e possivelmente está utilizando, né, de agora para frente, teria economizado aí quase R$4 milhões, podendo investir em outras coisas para o bombeiro, né? Bom, outros resultados que a gente pode fazer. Você lembra que eu falei que pode se revisar depois de 5 anos? Seguinte, depois de 5 anos, eu vi que aquela área aqui, ó, que já era bem forte, né, que já tinha bastante concentração de carga de incêndio, se intensificou ainda mais. Então eu pude instalar um hidrante ali, né, para aquela região toda estar no máximo 212 metros de um equipamento, acima da norma, acima do que a norma pede, né? Ou seja, porque aquela região é especial, a gente tem que deixar um equipamento a mais. Bom, aquela outra região que está no vazio, aqui, ó, essa região que está aqui, que está atendida a 600 metros de qualquer equipamento, quando eu analisei 5 anos depois, eu verifiquei que precisa de um novo equipamento lá, né, porque a área teve uma maior densidade de 5 anos depois. E, por fim, essa área aqui, ó, essa área tem crescido. Seria interessante colocar um novo hidrante. Então, a gente fez esse projeto e entregou esse plano de expansão todo para a cidade continuar trabalhando nos próximos anos. Por fim, conclusão. A metodologia RCB cumpre o seu objetivo de ser útil em apoiar o Corpo de Bombeiros na atividade de salvar vidas, proteger o patrimônio e o meio ambiente, né? Essa metodologia pode ser aplicada em qualquer cidade. É o que eu falei, ela pode ser instalada em Nova York e ela vai ajudar na manutenção, vai indicar, né? Se lembra aquela análise de risco? Ele vai saber qual que é o primeiro, qual que é o segundo, o terceiro, o quinto que deve passar por manutenção, né? Se os hidrantes estiverem mal instalados, essa metodologia vai permitir você priorizar a manutenção, reinstalação, né? Ou deixar de fazer a manutenção de um e fazer de outro para que a rede vá abrindo e deixe de ter a má distribuição, né? E, por fim, aquela cidade que está sem equipamentos, que precisa saber, tem 2 equipamentos a serem instalados, era só seguir aquele nosso grau de risco ali, que ela colocaria o hidrante no lugar mais necessário. Bom, nós atualmente conseguimos fazer todo esse trabalho, né? O único dado externo que nós precisamos é a rede de águas da cidade. O resto, a nossa metodologia, os nossos algoritmos conseguem fazer tudo sozinho, né? Em média aí de 2 meses, né? Até antes disso. E é isso. Vamos agradecer a todos vocês pela atenção. Fico à disposição para qualquer dúvida depois aí.